muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aí das páginas do canal Domina Sua Obra. Eu tenho intenção de ajudar arquitetos, engenheiros que não possuem aí muita segurança para lidar com o dia a dia de obra, com a prática de obra, tá? Então, o que eu tenho intenção de trazer aqui dentro das páginas, dentro do canal Domina Sua Obra é justamente isso, é o dia a dia, a prática da obra em si, para vocês aqui, tá? Então, assim, mas quem sou eu, né? Por que eu trago esse conteúdo aqui? Como é que eu tenho esse conhecimento para poder trazer alguma coisa aqui, né, de prática para vocês? Como é que funciona isso? Bom, eu sou sócia de uma construtora e eu sou responsável pela execução das nossas obras. A gente faz edifícios residenciais de alto padrão e como eu faço parte, né, chefio essa execução, eu tenho aí um pouquinho para poder compartilhar com vocês, para aqueles que têm um pouco mais de insegurança ou que não mexeu ainda com obra, eu consigo trazer um conhecimento para vocês. Eu sou arquiteta, né, minha formação é arquitetura e eu tenho uma pós de planejamento e controle de obras, tenho outros de gestão, mas aí não entra tanto em específico em obras, e é por isso que eu trago aí esses conhecimentos para vocês. E hoje eu queria discutir com vocês um tema aí que eu acho de suma importância e que é bastante negligenciado, que é o projeto de canteiro, tá? Tem muita gente que acaba não fazendo, que negligencia, ou quando quer fazer, ou pensa em fazer, já está no meio do caminho da obra, faz ali um rascunho qualquer, enfim. Eu quero trazer aqui a importância dele para que vocês pensem realmente nas próximas obras de vocês, independente do tamanho da obra, para que vocês não deixem de fazer o tal do projeto de canteiro, beleza? O que é esse projeto de canteiro em si, né? O que a gente faz nesse projeto de canteiro? Gente, não precisa ser um troço super, duper, mega detalhado. O que você vai colocar nele? Você vai estudar a logística dos seus materiais, de como vai funcionar o seu canteiro de obra. É basicamente isso, ele é bem simples de se pensar, mas ele faz uma diferença grande. Eu vou mostrar para vocês isso. Vamos pensar. Se você tem lá na sua obra concretagem, você tem armação, você tem carpintaria, você tem estocagem, você tem que começar a pensar como tudo isso vai se movimentar dentro da sua obra. E é dessa forma, né, com o projeto de canteiro, que você começa a planejar como tudo isso vai ser colocado ali dentro. Se a gente não planeja, o que acontece? Fica tudo bagunçado, às vezes estocado da maneira incorreta. Você pega sacaria vencida porque foi tudo estocado assim meio de uma forma desordenada, então você ia pegando sempre o material novo e não aquele que já tinha sido colocado um tempo antes, enfim. Vira uma bagunça, você pode estocar da maneira errada, entrar umidade e perder muita produtividade. Acho que o ponto mais chave aí da questão do projeto de canteiro em si é produtividade, tá? Por que muita gente subestima, né? Justamente porque não consegue visualizar a importância e a diferença que esse projeto de canteiro faz. Então eu queria trazer aqui uma reflexão para que a gente consiga já visualizar essa questão da produtividade e a diferença que faz você fazer um projeto de canteiro. Vamos pensar o seguinte, quais são as atividades mais realizadas em canteiro de obra? Concretagem, armação e carpintaria, certo? Então vamos pegar uma delas, concretagem, e vamos dizer que é uma obra pequena ali de uma residência em si, que você tem ali sua betoneira e ponto final. Então você tem, para fazer o seu concreto, você precisa de areia, você precisa de brita, você precisa de água, você precisa de cimento. E esses materiais vão estar disponíveis ali na obra, certo? Então vamos dizer que seu montinho de areia está lá na conchinchina da sua obra e sua betoneira está aqui. E vamos dizer que por conta desse espaçamento, o seu servente para pegar e encher aquele carrinho de areia e trazer para lá para a betoneira, ele demora 3 minutos a mais. Só 3 minutinhos a mais ali, só porque se afastou um pouco mais, tá? Não tô nem exagerando aqui, 3 minutinhos. Vamos refletir o que são 3 minutinhos a mais que esse cara só na areia, tá? Só tô exemplificando um dos materiais aí de uma das atividades que a gente tem dentro de obra, hein? A areia. 3 minutos a mais. Se você faz 10 betonadas por dia, são 30 minutos que você perde. Se você tem 5 dias trabalhados por semana, 5 vezes 30 dão 150 minutos. Se você multiplicar isso por 4 semanas, você tem 10 horas por mês que você rasgou. Então você tem mais de uma diária de um servente por conta de um espaçamento que você demorou 3 minutos a mais de pegar a sua areinha lá do seu montinho de areia para levar para sua betoneira.
Agora imagina que se você está fazendo isso também com seu cimento, que você está fazendo isso também com a sua brita e que você tem vários processos dentro da sua obra, vários elementos da sua obra, várias atividades dentro da sua obra fazendo dessa forma desordenada ou de maneira distante, enfim, que gera essa improdutividade. Porque quando a gente vê pequenininho assim, poxa, mas são só 3 minutos. Ah, dá nada, ele tá ali, ó, tá ali um montinho de areia, fica mais fácil pro caminhão ir lá jogar, pronto, deixa ali mesmo, enfim. E você acaba não visualizando isso, que de 3 em 3 minutos, gente, no final de uma obra, é muita coisa. Isso num materialzinho só. Então, se você for somando isso, 1 minutinho aqui, 2 minutinhos lá, quanto de dinheiro, de produtividade, de tempo e outra coisa, você está cansando seu funcionário. Porque pensa bem, não somos máquinas, né? O seu servente está ali e se ele for fazer uma caminhadinha a mais por dia ali, no final do dia ele está bem menos produtivo, ele vai estar cansado. No final da semana, às vezes esse trajeto ali que ele estava demorando 3 minutos a mais, pode estar demorando 4. Então a gente tem que pensar nessa logística de como que vai funcionar o nosso canteiro, a gente tem que pensar porque é previsível. Tudo que vai acontecer dentro da obra é previsível, a gente sabe quais são os passo a passo, né? O que vai acontecer primeiro? Vai acontecer a movimentação de terra, depois a fundação vai vir a superestrutura, depois a superestrutura se vem com vedação, depois acabamento, enfim. Você tem uma ordem, você já tem isso na sua cabeça. Então você consegue criar um planejamento de como que você vai lidar com essa logística dentro do seu canteiro. E isso é o projeto de canteiro de obras, porque daí você vai planejar isso. Mas se eu faço um projeto de canteiro de obras, existem várias fases durante a obra. Pode ser que agora eu esteja no momento que tenha concretagem, mas daqui a pouco eu vou estar em acabamento. Como é que eu faço isso? Você faz vários projetinhos. Então a gente divide em fases. Então, por exemplo, ali na construtora, o projeto de canteiro que a gente fez para o prédio que eu estou entregando agora, ele foi feito em 3 fases. Então tem a fase inicial, que daí eu tinha estocagem de armação, tinha estocagem mais essa parte de concreto, enfim, de tijolo, de carpintaria, tinha as mesas, os negócios. E agora eu já estou na última fase, que daí eu tenho ali a estocagem do quê? A estocagem das minhas telhas, né? A estocagem das louças, a estocagem das portas, enfim, o final da obra. Entende? Então você tem aí a última fase, por isso que você consegue então ter em mente, já antes de começar a obra, tudo que vai acontecer nessa obra e você organizar isso de maneira inteligente para você não perder esse tempo. Porque de minutinho em minutinho, no final das contas você vai acabar aí rasgando dinheiro à toa e perdendo aí produtividade, cansando pessoas de forma desnecessária, né? Então vamos lá. A gente já sabe que um projeto de canteiro ele vai trazer então uma maior produtividade, uma redução aí de tempo, né, de prazo, de custo de obra, vai cansar menos os nossos funcionários e vai auxiliar também para que você faça uma correta estocagem dos seus materiais. E além disso, para ajudar você a cumprir as normas regulamentadoras. Eu quero trazer aqui um pouquinho sobre estocagem. Eu já falei isso no canal, vocês me acompanham bem certinho, vocês sabem disso, mas vou trazer aqui. E também sobre essa questão das normas regulamentadoras, seria aquela parte das áreas de vivência lá da NR18, sabe? Então eu quero comentar aí sobre isso. O que a gente pode pensar em relação ao projeto de canteiro e estocagem? Como a gente começou no início do vídeo, que tem essas areias ali, se você demorar mais para trazer ela, vai te trazer todo esse transtorno, a gente tem que pensar como que a gente faz a estocagem desse material a granel. Então toda a sua brita, toda a sua areia, ela tem que estar separada, certo? E essa brita, areia, normalmente, né, ou na medida do possível, você tem que colocar ela em baias ali, que seja fácil acesso ali para a betoneira e que seja um fácil acesso também para descarregar esse material. Então, se não for super ali na frente da obra, mas que seja em um movimento mais fácil dentro de obra, para você não ter também desperdício, vamos dizer assim, de tempo. Se você colocar, não, estoca lá no fundo da obra, minha betoneira tá aqui, daí a pessoa joga lá a areia, a brita, etc, e tem que ficar carrinho, levando até o fundo da sua obra. Então você tem que pensar nessa parte também. E além disso, se você for ver, esse material a granel, ele não pode estar encostado no chão, tá? Na terra, no solo. Por quê? Porque você pode contaminar a sua areia, você pode encharcá-la de água, você pode mudar o traço do seu concreto se sua areia estiver encharcada de água. Porque vamos lembrar,
concreto não é brita, areia, água e cimento? Se você tem já água na sua areia, você já está inserindo aí uma quantidade a mais de água para dentro do seu concreto, né? Então você está, de certa forma, alterando o traço. Por isso que a gente tem que prezar por isso daí. E se tiver em época de chuva, etc., você cobre essas areias, sua brita ali com lona. É fácil de você dar manutenção, não precisa ser uma coisa demais. Então, assim, põe uma lona no chão, concreta o pisozinho ali, ou coloca em cima de uma laje, coloca uma lona em cima, pronto, você já tá show aí no seu material. Outra coisa, já que estou falando aqui de guardar material em cima de laje, você tem que visualizar e você tem que começar a estudar. O que seu engenheiro previu de peso em cima daquela laje, tá? Que eu vejo também muitas obras aí que a galera sai estocando em cima de laje, sem medo de ser feliz, sem saber quanto que o engenheiro, né, calculou de peso ali em cima daquela laje. Então não é simplesmente sair estocando que nem louco, tá? Se a tua laje lá tá previsto uma capacidade de carga de 400 kg por metro quadrado, você não pode exceder isso. Você não vai colocar lá pallet de revestimento até não sei aonde, né, que pese muito mais do que isso, em cima ou no meio, no centro da sua laje. Então procura sempre estar ali em cima das vigas, próximo de pilares. E se você está com dúvida, liga para o seu engenheiro calculista lá e fala, ó, tô com material X aqui dentro de obra, chegou tudo de uma vez, preciso estocar, preciso da tua ajuda para distribuir esse material em cima da laje, de maneira que eu não pese essa laje de maneira incorreta, né? Porque a gente tem que pensar também de como foi calculado, qual é o peso que ele consegue suportar, enfim, tem que pensar aí em tudo isso. Às vezes a gente esquece que tá dentro da obra, né? Que a obra aguenta tudo, não é bem assim. Armação, vergalhão, suas barras ali de ferro também não pode estar em contato com o solo. E uma coisa que o pessoal também negligencia bastante é de separar em bitolas. Gente, é super simples você fazer isso e poupa um trabalhão e economiza tempo. Por quê? Porque se você tem uma montoeira de vergalhão lá, de tudo que é tipo de bitola, pensa, até o cara encontrar a bitola certa, fazer a viga que ele tá fazendo lá, ele tem que ficar caçando ali, tem que ficar tirando uma bitola em cima da outra, aí joga em cima ali de novo, aí, putz, agora eu preciso de outra bitola, aí vai caçar a bitola, ou senão, acabou aqui o ferro de 5,16, vamos comprar mais. Aí depois descobre que ali no fundo tinha um monte de 5,16, mas é porque tava embaixo daquela pilha de vergalhão e ninguém tá vendo nada. Então, gente, quanto mais organizado, quanto mais você perder tempo nessa parte de organização, principalmente de separação de tamanho, de bitola e etc., mais rápido vai ser o serviço dessa pessoa, mais produtiva ela vai ser. E eu lembro de quando eu organizei esses vergalhões assim, por bitola, e descolei ele do chão, né, porque tava ali em contato com o solo, então para não ficar no chão em si, a gente colocou um monte de tabuinhas assim, uma do lado da outra, e colocou ali os vergalhões, né, separados por bitola. O armador, ele chegou para mim e falou que até melhorou a questão de dor nas costas, porque ele ficava agachado ali tentando mover esses montaréu de vergalhão, e de repente ajudou ele até nessa questão de dor nas costas. Então, só vocês verem, uma coisa simples, demorou ali 2, 3 horas para ser montado, e que pro final da obra nunca mais teve esse problema de não sei se tem ferro tal, e aqui vamos demorar até achar esses vergalhões, sabe? Então tava ali organizado, você economiza bastante tempo. De pouquinho em pouquinho até o final da obra, isso daí faz uma diferença grande. Os miúdos, tubulação elétrica, essa parte de acabamento, separa também, sabe? Mantém ali dentro do saquinho e separa. Pensa, a pessoa que tá lá montando os espelhinhos de tomada, se tá tudo no mesmo balaio, pensa você ter que achar tudo isso. Eu preciso da tomada com o módulozinho vermelho, 220, né, de 20 amperes, e eu preciso da tampa dela. E fica lá, ó, um tempão para achar a tampinha, acabamento, sei lá o quê. Porque daí o povo abre tudo, enfia tudo no mesmo balaio e pronto. Vira aquela zona, aquela bagunça, a pessoa não sabe nem para onde vai. E esse tipo de material também é bacana que você tem um espaço ali dentro da sua obra que você consiga fechar para guardar tudo isso daí, tá? Para evitar até que se perca, enfim. Você deixar ali certinho, prezar para que você separe isso. Lembrar que sacarias, né, principalmente cimento, né, você tem uma quantidade máxima que você pode empilhar. Tem gente que você vê numa obra lá que tá dentro do container, que bota cimento do chão ao teto, aquelas pilhas que já fica até meio de ladinho, assim, de tanto sacaria que tem uma em cima da outra, e não pode. Isso faz com que a argamassa, principalmente essas argamassas colantes, ela comece a empedrar. Então, gente, tem um máximo de pilha, de empilhamento que você pode fazer.
sempre prezando para locais que estejam arejados. Não pode colocar cimento também no chão. Ah, mas está ensacado. Sim, mas entra umidade, empedra tudo. Então você tem que colocar no máximo 10 sacos por 10 sacos. Em cima ali de pallet ou no estradozinho, de uma forma que não tenha contato com o sol, que não entre umidade e que quanto mais sacos você põe, mais você vai prensando e com o próprio peso ele vai empedrando. Então tem que cuidar com essas argamassas colantes. Sacarias um pouco menores, né, que cimento normalmente 50 quilos, sacarias menores assim de 20 quilos, você pode até ter um empilhamento um pouco maior. Mas por via das dúvidas, ou você olha lá no seu fabricante qual que é a estocagem, né, segura para você fazer desse material, ou você lembra do 10 por 10, 10 por 10, 10 por 10, que daí é o mais seguro, beleza? E nunca suba mais do que 1,5 m. E por que isso? Porque se você for puxar algo que está muito acima ou que está para cima assim, e algo que for pesado, você pode causar acidente. Então, pilhas de 10 por 10, e se você for empilhar, por exemplo, louça mesmo, que seja vaso sanitário, enfim, que essas pilhas não passem aí de 1,5 m, para não ter esse problema, né, de poder causar acidente. Madeira também é a mesma coisa, tem que separar tudo bonitinho, tem que tirar de local que possa vir umidade, tem que proteger do sol, da chuva, para não envergar, para não encharcar, enfim, tem todas essas questões que a gente precisa observar. E eu queria falar um pouquinho com vocês também a respeito da NR18, né? Só queria dar uma passada assim geral para que a gente lembrasse aí então o que a gente faz. Vamos entender um pouquinho a NR18 e o que a gente tem que colocar no projeto do canteiro em relação às áreas de vivência. A gente tem que prever um local que realmente supra todas as necessidades de uma pessoa que está em trabalho. Então a gente tem que pensar, a pessoa tem as necessidades fisiológicas dela, ela tem que ter acesso a um bebedouro e ela tem que ter acesso a um local limpo para ela poder realizar uma refeição. Então isso é obrigatório por norma. A NR18, o que é NR? NR é norma regulamentadora. O que é norma regulamentadora? São normas que foram criadas ali na década de 70, que era um caos, todo mundo, a cada 7 pessoas, uma sofria acidente de trabalho. Eles começaram a criar normas, né, observância obrigatória de todo empregador. Não tem desculpa de falar, não sabia dessa norma. Não tem essa desculpa, hein? É observância obrigatória nossa. Essas normas regulamentadoras, elas servem para que a gente tenha aí uma série de obrigações aí para poder garantir a segurança do trabalho para todos os trabalhadores ali, para garantir que não desenvolva nenhuma doença por conta do trabalho. Então, tudo isso foi criado a partir das normas regulamentadoras ali na década de 70. E a NR18, que está vindo com um novo texto para o ano que vem, então se você não sabe do novo texto da NR18, ela já foi publicada e entra em vigor de janeiro ou fevereiro de 2021. Então, se vocês não têm acesso a esse novo texto da NR18, no site da ENIT, vocês vão ter todas as NRs atualizadas, tá? Então, ENIT, Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, enit.trabalho.gov.br. Você jogar isso no Google, lá vocês vão encontrar as normas regulamentadoras atualizadas. Então, na norma atualizada da NR18, o item de áreas de vivência que a gente tem que prever em todo o canteiro, então não é só para obra grande, tá, gente? Toda e qualquer obra tem que ter lá prevista as áreas de vivência. O item da norma é o 18.5. Então, no antigo texto era 18.4, agora é 18.5. Então, ela fala que as áreas de vivência, né, o projeto de canteiro deve ter essas áreas de vivência projetadas de forma a oferecer condições mínimas de segurança, conforto, privacidade e de ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. E tem que ter as seguintes instalações: instalações sanitárias, né, vestiário, local para refeição, alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer, para caso você tenha pessoal alojado nessa obra, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa lembrar? Vou trazer aqui só os pontos principais. As instalações sanitárias, quando ele fala instalação sanitária, é vaso sanitário, né, a bacia sanitária ali com a bacia sifonada, com assento com tampo também, um mictório e um lavatório. Então quando você escuta instalação sanitária da NR18, o que é? O vaso sanitário, lavatório, mictório. Então esse conjuntinho aqui, você tem que ter um conjuntinho desse a cada 20 trabalhadores ou fração.
Então, se você tem menos de 20, você tem um conjuntinho desse. Se você tem mais de 20, você vai ter 2. E como é que eu faço esse cálculo, Maria? Se no momento da obra eu tenho 5 trabalhadores, no momento da obra eu tenho 10 trabalhadores, no outro momento eu tenho 3 trabalhadores, enfim. Porque a gente tem esse pico, né? O histograma ali da obra, né? Então, como é que a gente faz esse cálculo? Você vai imaginar ela no momento que ela tem mais gente. Então, eu sabia que na minha obra, por exemplo, essa última que a gente está fazendo, que iam ter no máximo 30 pessoas trabalhando dentro da obra, né? 30 CLTs. Então, eu calculei todas essas áreas de vivência, né? Em cima de 30, tá? Mesmo começando ali com 2, 3 pessoas ali para fazer a limpeza do terreno, etc. Mas a gente chegou aí nos 30, nesse momento a gente está com esses 30. Então vamos lá, se eu tenho 30 e eu sei que é uma instalação sanitária para cada 20 trabalhadores, então eu fiz 2 conjuntos de instalação sanitária para os 30. Então são 2 vasos sanitários, são 2 mictórios e são 2 lavatórios, beleza? Então aí a gente já tem um conjunto. E o chuveiro, Maria, é obrigatório o chuveiro? Sim, é obrigatório o chuveiro, e o chuveiro tem que ter a possibilidade de esquentar a água também, tá? Isso é previsto em norma. E essa água quente tem que ser elétrica? Não, pode ser solar, enfim. Pode ser da forma que você achar. E é um chuveiro a cada 10 trabalhadores. Então a gente tem 3 chuveiros dentro de obra na nossa área de vivência. Essa é a parte mais complexinha na hora de você fazer o seu projeto de canteiro. Você vai ter a parte dessa área de vivência e você vai ter as áreas de estocagem de acordo com a fase da obra que você for projetar, né? No início da obra que você tem mais essa parte de concreto, essa parte mais bruta, você vai ter ali as estocagens, mas desde o início até o final você vai ter essa área de vivência, beleza? O que mais que a gente tem que ter nessa área de vivência? Uma coisa que eu vejo que tem muita gente que acaba negligenciando é a questão do bebedouro, tá? Então já tem em norma isso, já tem não, né? Sempre teve. Em norma isso é previsto que a gente tem que colocar o bebedouro lá, tá, gente? E outra, aqui ele coloca no item 16.5.6.1, fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que o posto de trabalho ao bebedouro, ao dispositivo ou dispositivo equivalente, não haja um deslocamento superior a 100 metros no plano horizontal e 15 metros no plano vertical. Nossa senhora, Maria, então de 15 metros de altura eu vou ter que ter um bebedouro. Então no meu caso, que é um prédio que tem mais de 30 metros de altura, eu vou ter que ter bebedouro em um monte de andar. Na realidade, não. Na área de vivência, lá embaixo, a gente tem um bebedouro, tá? É um bebedouro a cada 25 trabalhadores, exatamente. O que você faz? Você deixa um bebedouro lá embaixo e você tem que disponibilizar para o seu pessoal para aqueles garrafões, aqueles maiores, né, térmicos, para que eles não tenham esse deslocamento, então, de mais de 15 metros. Verticalmente e 100 metros horizontalmente, tá? Para não ficar assim, a única fonte de água que a pessoa tem é lá embaixo, por exemplo, no prédio, ou lá longe no seu canteiro de obras. Então você tem que disponibilizar, você tem que fornecer para os seus trabalhadores o seu bebedouro, né? Uma forma que ele possa ir lá e encher. E essas garrafonas térmicas aí de, sei lá, 15 litros, enfim, 20 litros, nesses pontos aí, para não ultrapassar essas metragens, né, de 15 e de 100 metros. Bom, gente, em relação à NR18, acho que eu destaquei mais esses pontos. O que eu queria trazer mesmo era a importância desse projeto de canteiro, o quanto ele vai economizar, o quanto ele vai fazer bem, né, no sentido de tanto economizar em relação à produtividade, a questão do prazo, a questão do tempo, a questão de material, que você tendo o material estocado da maneira correta, você vai utilizando ele no tempo certo, né? Então vamos dizer lá, suas sacarias ali de cimento. Cimento tem data de validade. Se você sabe que esse chegou primeiro, você vai usar ele primeiro. E não simplesmente, tipo, chegou um monte ali, eu vou usando só o último que chegou. Então, você vai tendo um rodízio ali e acaba ficando um tanto de uma sacaria ali quietinha num canto que você nem tá vendo e acaba entrando aí, passando da data de validade, por exemplo. Ou suas armações ficam ali expostas ao tempo e acaba perdendo ali resistência por conta de estar diretamente colado no sol. Enfim, a gente tem que prestar muita atenção em muita coisa. E também trazer aí o melhor ambiente possível para as pessoas que trabalham, né, no ambiente de obra, que não é fácil. É um ambiente mais bruto, né, mais sujão aí, mas que não precisa ser desorganizado e nem excessivamente sujo. Você pode ter uma obra bem limpinha, bem organizada, né, para que essas pessoas, para que todo mundo que esteja ali presente não se sinta aí negligenciado, né? Porque todo mundo merece aí um ambiente de trabalho que seja seguro e que tenha aí, né, o mínimo para você poder
exercer sua função. Bom, pessoal, em relação ao projeto de canteiro, era isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer sugestão que vocês quiserem, muitos desses conteúdos que eu tô trazendo aqui foram os próprios seguidores e alunos que trouxeram para mim. Então era isso. Um beijo para vocês.